a interpretação do marabalismo teológico. É isso que ele fez. Verdade. O Paulo de Tarso, ele era tão gay, tão gay, tão Tem uns caras até no estúdio que dá pra ouvir a risada, meu irmão. gay. Ele teve três paixões. Você já ouviu falar isso? Crente ligado, nunca imaginaria que eu ia ouvir um negócio desse daqui. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tudo é possível, né? Esse cara vai dizer que o apóstolo Paulo não gostava de mulher. Olha um negócio desse terrível, né? Vamos reagir a esse vídeo aqui rapidão. Trabalho de pesquisa você fez então. Muito pesado, pesadíssimo. Eu sou muito fã do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é o maior gênio da filosofia da história da humanidade. Paulo de Tarso era gay. Eu percebi que até o cara que tá entrevistando, né, nesse podcast aí, ele vai dar risada do que esse jornalista tá falando. Ah, meu Deus. Paulo de Tarso era gay, gaysaço. Mas é verdade. Ele não aguenta de rir porque nunca se ouviu falar isso, né? Essa é uma nova interpretação. A interpretação do marabalismo teológico. É isso que ele fez. Verdade. O Paulo de Tarso, ele era tão gay, tão gay, tão Tem uns caras até no estúdio que dá pra ouvir a risada, meu irmão. gay. Ele teve três paixões Você já ouviu falar isso? Nem as igrejas, inclusive, eu ouvi falar isso. avassaladoras na Bom, até agora, né? Se você já ouviu falar, coloca aí no comentário. vida dele. Mas, olha, deixa eu dizer claro aqui. Paulo de Tarso morreu casto. Ele nunca fez sexo. Opa, peraí agora. Agora tem alguém que entende do grego, das coisas, do negócio de teologia aí, é o pastor César Cavalcante. Esse daqui, meus irmãos, ele vai expor o que realmente a Bíblia diz. Vamos lá, vamos ver aqui. Espaço para você interpretar o que ela quiser. Mas se a gente vai conversar, por exemplo, sobre isso, tá... legal, interessante. Eu nunca tinha visto essa interpretação, mas qual É o que eu falei, nunca ouvi essa interpretação. Não sei se você já ouviu em algum lugar, eu nunca ouvi. é o texto que aparece isso? Aí ele vai apresentar qual? O espinho na carne? Ah, tá. É exatamente o texto que o outro lá apresenta, o espinho na carne. É nesse texto que ele fala que o apóstolo Paulo não gostava de mulher, gostava de homem. Meu irmão, aonde que saiu disso da cabeça dele? Diz ele que é do grego. Tá, entendi. Em que momento aqui tá dizendo que isso aqui é uma luta sexual? Em lugar nenhum. O texto não fala. Em lugar nenhum. Eu não consigo ver base nem nesse aqui, no caso, nem no caso de... Pensa Davi e Jonatas. Pensa no texto. O Pavinato é um baita de jornalista, eu acompanho. Não, jornalista, né? Jornalista. Não é um teólogo, né? A não ser que ele esteja estudando com a Alana Roder, né? Alana Roder sendo discípulo daquele pastor lá, como que é o nome daquele pastor cabeludo? Olá, meus amores, tudo bem? Me dá um minuto? Muito ele em suas falas, até em entrevistas. Mas foi uma viagem dele ter colocado Paulo de Tarso. E ele fala ainda Ele não viajou nem aqui nessa terra, ele viajou, foi lá pro mundo da lua, meu irmão. que chegou a essa teoria devido aos estudos que ele teve, em um momento de depressão que ele passou e tal. E ele estudou o grego koiné e pegou. Estudou o grego para poder descobrir isso. Meu irmão do céu. Oh, misericórdia. Eu não tô falando que não é pra estudar o grego, não. Tem que estudar mesmo. O grego, o hebraico, o aramaico, tudo que você tiver para estudar, que você conseguir, tiver tempo, estuda. Mas, meu irmão, deturpar a palavra, usar o grego para fazer um marabalismo como esse, colocar coisas no texto que a Bíblia não fala e colocar, é complicado, né? Algumas falas de Paulo no grego que levou ele até essa conclusão, e ele afirma de forma categórica que Paulo era homossexual. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de deturpação da palavra de Deus, né? As pessoas estão a fim de deturpar. É por isso que Isso daí se chama doutrina de Balaão. está o aumento das igrejas inclusivas. O aumento das igrejas inclusivas. Meus irmãos, o negócio tá muito feio. Depois você pega lá, abre lá e lê 2 Coríntios no capítulo 12, que vai falar ali, né? Você lê com calma, vai falar sobre o espinho na carne. Eu vou expor aqui pra você só um detalhezinho, onde Paulo, ele afirma que recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Quais que são os pontos-chave aqui? Vamos lá, no grego, né? O espinho, ele vai dizer que é algo doloroso, é algo persistente e aflitivo. Não é um desejo secreto, meu irmão. Agora, quando o texto falar na carne, pode indicar a esfera física, humana ou de sofrimento. Não é necessariamente ali um pecado sexual que Paulo estava falando. E outra, o contexto vai falar sobre a revelação que ele estava tendo. E quando o texto vai falar, no grego também, sobre o mensageiro de Satanás, aquilo quer dizer algo que o atacava. Não algo que ele praticava voluntariamente, meu irmão. Então a gente vê que em nenhum lugar Paulo vai associar isso a pecado moral. E muito menos, meus irmãos, prática sexual, não tem nada a ver. Paulo nunca chama o pecado de fraqueza. Tanto é que a gente vê que na teologia paulina, o pecado ele deve ser mortificado, abandonado, crucificado. Tá lá em Romanos 6, em Gálatas 5.
Também a fraqueza, Paulo fala de limitações humanas, onde o poder de Deus ele vai se manifestar. Se fosse um pecado sexual que ele estivesse falando ali, Paulo mandaria arrepender-se e não gloriar-se. Ele jamais diria, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, se fosse uma imoralidade, meu irmão. E outra coisa que vai quebrar esse negócio que esse cara fala, Paulo ele condena explicitamente práticas homossexuais em Romanos no capítulo 1, ali no verso 26 e 27. Então, seria, meus irmãos, aqui incoerente ele tratar isso como algo a ser suportado. Enfim, meus irmãos, vou pedir para você colocar aqui a sua opinião nos comentários. O canal está passando aqui por algumas mudanças. E se você quiser ajudar de uma forma voluntária o nosso trabalho aqui no YouTube para a gente continuar, estou deixando aqui o Pix na tela e também na descrição desse vídeo. E no link do comentário fixado você pode estar baixando o guia completo de como não ser enganados pelos falsos profetas, meus irmãos. Estudos completos, fortíssimos, que combate muitas heresias, misticismos, as coisas que acontecem dentro das igrejas que muitos não têm discernimento para poder identificar. Clica lá, vai lá, dá uma visitada lá. Deus te abençoe aí, até o próximo vídeo.